programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, confira neste programa. Nós derrotamos o governo Zema, nós furamos as bolhas, o governo perdeu o debate, perdeu 2 vezes na Assembleia Legislativa, perdeu o debate para a sociedade. Mas o que o governo juntou de dinheiro até dezembro de 2021 já é suficiente para pagar o reajuste desse ano do piso para todo ano. Todo ano. Nós já estamos 80% de defasagem em relação ao piso salarial profissional nacional. E assim, todas as ações do governo Zema, a gente vê que vão no sentido de acabar com o serviço público. Sindiúti informa. A educação não vai abrir mão do piso salarial profissional nacional. No último dia 23 de abril, o Sindiúti realizou em Belo Horizonte uma Assembleia Geral Extraordinária de filiados e filiadas e definiu os próximos passos da luta em defesa da política do piso e o novo período para as eleições gerais da entidade. Acompanhe. Esta Assembleia foi convocada com uma pauta muito específica, que é uma Assembleia de filiados, porque nós temos uma pauta que é privativa de deliberação dos filiados à entidade. E temos também, além dessa questão, outras questões relativas à nossa campanha salarial e à legislação e toda a disputa que nós fizemos da greve, que terminou dia 12, que nós precisamos tratar também. Nós tivemos, então, um período de 2 anos de pandemia e nós ficamos impedidos de realizar o nosso congresso estatutário, que deveria ter sido realizado em 2021 e não foi realizado por conta da pandemia. E então nós precisamos realizar esse congresso estatutário, que é a instância máxima de deliberação sobre as nossas questões estatutárias, para convocar as eleições da entidade. Então, nós não temos ainda que cumprir a tarefa de realizar o Congresso Estatutário e, posteriormente, o processo eleitoral da entidade. Então, o que nós estamos trazendo, que já foi aprovado no Conselho Geral hoje pela manhã, é a proposta de realização do Congresso final de agosto, início de setembro, a data exata ainda a gente está verificando as condições, as questões da estrutura, a prorrogação do mandato da atual direção estadual e das direções de subsede e conselheiros por um ano e a marcação da posse, que aí a gente fala posse porque o nosso calendário é de trás para frente, a gente marca a data, tem a data da posse e nós temos que percorrer aí o período anterior a isso para a preparação da Assembleia, da eleição, para a preparação da eleição. Então, a posse seria dia 15 de maio, 16 de maio de 2023. Nós já tivemos conversas com as forças políticas que compõem tanto a direção estadual quanto as forças políticas que compõem a nossa organização, de forças políticas que não estão dentro da direção, mas que também são forças políticas. Nós já fizemos essa conversa e as questões já estão mais ou menos consensadas. Hoje pela manhã foi também aprovado no comando, Conselho Geral, e nós estamos trazendo para a apreciação desta Assembleia de filiados. Por que isso vai tratar de uma Assembleia Geral, uma Assembleia de filiados? Porque a prerrogativa da alteração dessas questões é de uma Assembleia de filiados, conforme prevê o Estatuto da entidade. Nós vamos passar a parte das questões relativas à nossa luta. Então, dia 12 de abril, nós suspendemos a nossa greve e estávamos aguardando a sanção, a homologação do que nós conquistamos na Assembleia Legislativa.
legislativa com a derrubada do veto do governador. O governador foi derrotado na derrubada do veto. O que é importante para nós de todo esse processo? A gente fazer a avaliação de que nós derrotamos o governo Zema, nós furamos as bolhas, o governo perdeu o debate, perdeu 2 vezes na Assembleia Legislativa, perdeu o debate para a sociedade, perdeu a disputa de narrativa, foi uma greve que foi talvez a das maiores greves da história do sindicato. Então nós furamos todas as bolhas que nós precisávamos furar, conseguimos massificar o debate, massificar a discussão de que Minas tem os recursos, de que o governo de Minas não quer pagar porque não quer, porque escolheu não pagar o piso, e que o governo mentia quando dizia que Minas já pagava o piso, que o piso era proporcional, que o piso era só para professor, etc. O governo do Estado ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade do que nós conquistamos no plenário da Assembleia Legislativa. Foi, inclusive, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Agora, nós temos que decidir e avaliar qual é a parte que cabe à pressão política nesse processo. É importante a gente compreender os ataques que nós estamos sofrendo, quais são os mecanismos que nós temos para tentar forçar. Não é possível e a categoria não vai concordar com isso. A nossa greve foi gigante, tem um calendário de reposição que é gigantesco, que precisa ser cumprido de carga horária do aluno, e nós precisamos explicar para a comunidade que qualquer situação que acontecer para além disso, para fora da normalidade, porque todo mundo queria que a greve terminasse para as aulas voltarem, a responsabilidade é do governador do Estado, é do governo do Estado de Minas Gerais. Nós fomos e somos vencedores até esse momento. Esse sindicato e essa categoria está sendo vencedor. O Zema não moveu uma palha para que tudo isso acontecesse. Nós fomos, dia após dia, luta após luta, impondo para ele uma série de derrotas. Nós estamos em estado de greve ainda, porque ainda não está, ali no nosso contra-cheque essa conquista nossa. Mas uma conquista muito importante, independente de qualquer coisa, ninguém vai nos tirar. Foi ter desmascarado, foi denunciado esse governo Zema, demonstrado que ele tem recurso para a educação e não faz porque não tem vontade política. A gente percebe o ataque de todos os lados. E ao lado disso, um processo de municipalização que está sendo a peso de ouro. Hoje não tem limite. Os prefeitos estão reivindicando, estão levando. Então esse debate tem que ser feito, e a municipalização, ela é um mal que ataca a educação. Infelizmente, nos municípios pequenos, é prefeiturização. A nossa greve foi linda, foi boa, foi bonita e tivemos vitória. Nenhum de nós pode baixar a cabeça neste momento. Nesse momento, nós temos que subir e dizer que somos vitoriosos e vamos derrotar Zema. Nós, então, vamos bater bastante palmas para nós. O que o programa Roda de Conversa tem para essa semana. O piso ainda não é realidade em Minas. Vamos explicar um pouquinho disso e dessa luta, que tem sido travada aí. Você tem no país uma legislação que estabelece um piso salarial para os profissionais da educação. No nosso caso, em Minas Gerais, a luta da categoria, que é uma luta muito
muito árdua, nós conquistamos, a categoria conquistou, a regulamentação do piso salarial no Estado. O que é essa regulamentação, então? Nós temos uma emenda à Constituição, que é a emenda à Constituição 97, que determina, então, que o pagamento do piso, as atualizações do piso precisam ser feitas no Estado e para todas as carreiras da educação, que no caso são 8, como também a definição de que o piso salarial em Minas Gerais é para a jornada de 24 horas. Também, regulamentando o piso, a gente tem a Lei Estadual 21.710, que é a que vai regulamentar, então, toda essa dinâmica de piso salarial que nós estamos enfrentando desde 2019, né, que é quando o governo Zema assume a gestão aqui no Estado, em que pese toda a luta do sindicato, as dezenas de solicitações, reuniões, pressões, o governo Zema nunca apresentou à categoria as suas propostas para a atualização do piso salarial aqui em Minas Gerais. E também ele não cumpre a legislação do piso, né? Por isso é que todo o debate agora, né, da categoria é para que o governo cumpra a lei e pague o piso salarial. Pagar o piso vai significar, então, cumprir as atualizações definidas pelo Ministério da Educação e da Economia. O governo Zema tem falado muito, através das suas notas e também das entrevistas para a população, de que não tem dinheiro. Não corresponde à realidade. No caso da educação, se nós pegarmos só o saldo do Fundeb, foram mais de 3 bilhões de reais de saldo só do Fundeb. Ou seja, o dinheiro que o governo juntou, não sei para que junta dinheiro da educação, né? Junta dinheiro, não investe, né? Mas o que o governo juntou de dinheiro até dezembro de 2021 já é suficiente para pagar o reajuste desse ano do piso para todo ano, para todas as carreiras e os aposentados com paridade. Como o governo não apresenta proposta nenhuma para as várias categorias do funcionalismo, a Assembleia Legislativa assumiu esse papel de mediação, né? E na tramitação de um projeto de lei sobre revisão geral de remuneração, que o próprio governador encaminhou à Assembleia, nós propusemos, né, algumas questões, né? Entre elas da educação, que é a atualização de 33,24%. Nossa, isso é muito? Não, não é. Não é, porque significa que os estados e municípios tiveram um aumento da sua receita. E que parte dessa receita, ela precisa sim, né? O Fundeb, por exemplo, é no mínimo 70%, mas pode ser 100%, ela é para investimento na carreira e na valorização dos profissionais da educação. Foram 50 votos, né? 50-0 na aprovação das emendas. Nós estamos na batalha pela sanção, né? As campanhas, tem o calendário da categoria no interior com a pressão pela sanção de tudo que foi acrescentado na Assembleia. E é importante fazer um destaque de que os ausentes e os que não compareceram também precisam se posicionar em favor dos servidores públicos. Então, isso é uma observação que eu acho que é importante, que a gente precisa fazer, e aí a organização que nós fizemos de pressão, cada região tem feito de forma... né, com o seu deputado regional ou, né, o mais votado da cidade, porque para que a gente consiga e permaneça com esse processo constante para nos prepararmos para os cenários que podem vir a partir da publicação de qualquer que seja o posicionamento do governador, no caso do veto, obviamente, para as emendas que foram aprovadas. É importante intensificar a mobilização. Não é hora de pensar, vou repensar o meu posicionamento. Não é hora disso, é hora de intensificar para que a gente tenha êxito nessa próximo passo da batalha, como nós tivemos na votação das emendas. Né? Nós tivemos todo um trabalho feito dentro da Assembleia, mas nós também tivemos a pressão externa da categoria, que foi fundamental, que é o papel, né, do movimento, e do sindicato e da mobilização. Então é fundamental que as pessoas continuem no processo de mobilização,
não se deem por satisfeitas com a aprovação das emendas, porque foi o primeiro passo. A aprovação das emendas no plenário da Assembleia, aliás, foi o segundo ou terceiro passo da luta. Nós ainda temos passos a serem dados nesta luta e nós precisamos da pressão da categoria, da adesão ao nosso movimento, da mobilização, para que essa pressão de fora, né, essa pressão externa continue acontecendo. E o piso salarial? O governo assinou com 10,06, né, para um índice para todo o funcionalismo, que inclusive seria retroativo em janeiro. Então ele já anunciou que não vai pagar o retroativo agora. E a Assembleia Legislativa fez, né, construiu as emendas, apontou os recursos, tudo de forma bem técnica, né? E seriam os 33,24, que é o índice de correção do piso esse ano para a educação, e também 14% para a saúde e para a segurança, né? Que também precisam dessa valorização, né? Então, sem saúde, por exemplo, os companheiros vai falar, né? E nós, da educação, sem reajuste já, né, há 5 anos. Mas é engraçado, Paulo, todo mundo sobe no palanque para dizer que a educação é importante, eu estou do lado da professora, do professor. O governador quantas vezes já disse isso, a equipe dele também, né? Mas quando você chega na hora, na prática, que o cara pode dar aquela assinatura, aquela canetada, que vai dar um pouco de dignidade, porque a gente sabe que a defasagem ainda fica muito longe, mas quando chega esse momento, ele não se concretiza, não é mesmo? Nós já estamos 80% de defasagem em relação ao piso salarial profissional nacional. E assim, todas as ações do governo Zema, a gente vê que vão no sentido de acabar com o serviço público. Né? Não vai estrangulando os trabalhadores que hoje, né, recebem salários parcos, né, salários pequenos em relação, inclusive, à iniciativa privada, muito baixos. O professor, por exemplo, talvez seja a categoria de nível superior que tem os piores vencimentos, né, principalmente na esfera pública, e todas as ações vão no sentido mesmo de destruição do que é público e uma tentativa de privatização pelas beiradas, ou mesmo explícita, né, da coisa pública que é de todos nós, né, mineiros e mineiras. Bem-vinda mais uma vez, Núbia, e nos atualiza aí sobre as pautas da saúde, por gentileza. Pois é, nós não temos um piso, né? Já começa assim, nós também não temos um fundo. A saúde, ela trabalha hoje em torno de 32 mil trabalhadores e trabalhadoras dentro do estado de Minas Gerais. E o que acontece? Nós temos hoje os piores salários dentro do governo do estado de Minas Gerais, conforme você já colocou também, e o Paulo, tão bem quanto a educação. Na verdade, o trabalhador e a trabalhadora hoje do serviço público, eles não são prioridades de governo. Né? Você nota isso por cada decisão recorrente em todo o processo. Quando se fala agora dessa promulgação da lei de 14% para a saúde, né, 33% que é o piso da educação, mais 14% para a segurança pública, você vê que isso nem se compara à perda que a saúde já teve, pois a última recomposição que a saúde teve foi em 2012. Nós não tivemos até lá, desde lá até hoje, nada. Só dos índices de recomposição, vamos dizer, comparado ao mercado, ao privado, esse tipo de serviço. Não temos como comparar. Sem contar as diversas legislações de retiradas de direito, né? A saúde, ela não tem, Vera, uma carreira. Então, você tem alguns cargos que são mais recentes e que têm uma remuneração, não digo boa, porque não existe nenhum que está boa dentro do estado de Minas Gerais, mas são diferentes de outros. Eu vou te dar um exemplo aí do auxiliar que você disse aí da sua escola. O auxiliar na saúde hoje, ele está em torno de R$ 749. Como que um auxiliar deste trabalha
integrado, né, com todas as atividades, com um número reduzido de concursos. Hoje eles assumem trabalhos aí de 4, 5 que já aposentaram. Estão aí quase todos prestes a aposentar. Até 2023 nós vamos ter 68% de servidores aptos a aposentar e não vão poder aposentar porque eles não conseguem sobreviver com a aposentadoria. Hoje eles trabalham doente, com comorbidades, né, para assegurar uma ajuda de custo que não leva para a aposentadoria, né, e que é só de características alimentares. A gente tem que ter governante que não reduz os investimentos no Sistema Único de Saúde. Porque quando ele foi criado, lá em 1988, na Constituição, se garantia nas 4 fontes de recurso 83% para a descentralização do Sistema Único de Saúde. O que aconteceu? Hoje nós estamos em 45% e o SUS é essa maravilha. E ela funcionando. Tem problemas? Tem. Não é por culpa do trabalhador e da trabalhadora da saúde, mas sim de mau planejamento e de má organização de estruturas. Tem uma falácia, tem uma distância da realidade, né, Paulo? Com certeza, né? E também, assim, os gastos, apesar de toda essa propaganda, né? Os gastos dele, na realidade, não reduziram, né? E não são significativos diante do montante que o Estado precisa para ser gerido. Nós precisamos de investimentos em saúde, de investimentos em educação, em segurança, e essas pessoas sentem na ponta, né? Ela falando da questão do SUS, e eu pensando aqui o quanto que a gente usa, né? O que seria de nós sem o SUS agora na pandemia da Covid? Então, apesar da falta de compromisso do presidente, do governador, nós temos uma instituição sólida, né, que é o SUS, e que nos garantiu, né, que essa pandemia não fosse ainda pior. São 8 carreiras que o Sindiúti representa, né, e faz a defesa dos direitos. E nós tivemos aí muitas denúncias nas assembleias. Nós temos pessoas da categoria aí que sem esse reajuste que está vindo, que não foi efetivado ainda na folha, recebendo menos que salário mínimo, né? Os auxiliares de serviço na educação básica, né, principalmente as auxiliares, né, que são a grande maioria, estavam recebendo menos do que um salário mínimo. Então, tinha um complemento. Então, isso é inconcebível, né? Sem as ASBs, a escola não funciona. E precisam ser valorizadas. São trabalhadoras da educação, assim como os professores, os trabalhadores do órgão central, os trabalhadores da superintendência, né, aquelas companheiras que estão na secretaria da escola. Só para atualizar e pegar um gancho aí na fala do Paulo, que eu acho muito importante, a sociedade, Vera, Paulo, tem que conhecer os valores. Porque quando se sai na mídia que o servidor público é Marajá, que o servidor público que é o problema do Estado, né? E agora, recentemente, com essa questão dos 14% de aumento, a gente ainda escutou qual é o hospital que eu vou fechar para pagar esse aumento. A sociedade tem que entender que se tem hospital aberto, né, é graças ao trabalhador e trabalhadora da saúde. É graças a ter servidores públicos. Porque o servidor público é para servir a sociedade. Os cargos eletivos, eles são temporários. Nós trabalhamos com prestação de serviço e planejamento e regulação organizada. Vamos imaginar um hospital privado aí de grande porte, seja o Mater Dei, seja esses hospitais que não atendem SUS de jeito nenhum. O que acontece? Grande parte desses hospitais, eles receberam verbas públicas no passado e não atenderam o serviço público. A mesma coisa acontece quando você pega um gerenciamento, né, e fala o seguinte: 100% desse hospital, a organização social X vai atender. O que vai acontecer? Ela vai começar a fazer contratos paralelos, você diminui o número de concursos, porque ela não é obrigada a fazer concurso. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela vai começar a fazer economia no atendimento. E como é que SUS faz economia? Eu não te atendo, eu só atendo 10. Eu reduzo a agenda. Eu fecho a porta da urgência e emergência, igual está acontecendo no Júlia, né, recentemente.
eu vou reduzindo os serviços e escolhendo aqueles da tabela SUS que são mais rentáveis. Se você estiver com uma comorbidade, com uma doença que precisa ser tratada, e ela tiver uma tabela, um pagamento muito pequenininho, você vai ser a última da fila. E hoje o SUS tem fila, gente, mas é organizativa. É o mais grave sendo atendido primeiro, e não na seleção de qualidade entre o valor. Então isso é muito mais sério. É uma forma, a saúde, diferente da educação, a educação conseguiu segurar muito essa questão, né, da terceirização, a educação tem muito pouco, né, mesmo porque pelo próprio objeto, né, do trabalho. O Sistema Único de Saúde, ele entra dentro de um sistema bem complexo, que são medicamentos caríssimos, né, há órtese e prótese, há sistemas caros que é atrativo para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada não quer fazer um curativo de 50 centavos. Ela não quer ir para o posto de saúde, tirar o bicho do pé por R$1,50. Aí o SUS vai ficar com a pior parte, que é a mais barata que ninguém quer, e vai terceirizar as melhores partes, que são aquelas que ia dar o equilíbrio entre a atenção básica e a terciária. A gente já vê aí escolas, assim, modelos e sendo, né, privatizadas. Enfim, também vão programas nesse sentido, né? Vão pegando filé, né? Primeiro, né? O que, né, vem com essa história, porque o que melhora é o investimento. Então tem que ter investimento. Não é a questão de transferir para iniciativa privada, transferir para o município, transferir fazer escola militar. Você precisa de ter investimento na escola para que melhore, né, no serviço público no geral, para que melhore, né, a qualidade cada vez mais. Nós estamos organizando o dia 6 de maio, que é o 5º dia útil, né, uma manifestação na cidade administrativa, porque o 5º dia útil seria o dia que deveríamos estar recebendo salário já reajustado, né? Também começa o trâmite do processo, né, da questão no STF no dia 6, né? Então é um dia bastante simbólico para nós, né, e estaremos concentrando, né, nossas forças e podemos a qualquer momento também estar chamando uma nova assembleia, uma assembleia de campanha salarial, né, para tomar outras decisões, né, além dessas, mas é importante continuar denunciando, né, essa falta de compromisso e vontade política do governo do Estado em valorizar os trabalhadores do Estado, né, e essa política de negligenciar, né, os serviços públicos como um todo. A saúde também está se organizando, né, para o dia 6 de maio. É importante esse acompanhamento junto ao STF. O Sindsaúde, ele tenta entrar também como o amigo da corte, né, um amigo escure. Isso é importante para todos entenderem que não é parte do processo, mas é um momento importantíssimo onde os sindicatos, como especialistas que são, né, nessa matéria, possa colaborar aí para um julgamento justo, né, e organizado. Então, que toda a categoria da saúde precisa se organizar também, estar juntos, né, e acompanhando isso, sabendo que é liminar, né, não foi definido que a saúde, a educação estão sem a recomposição, isso é um momento liminar. Ele só tem uma liminar, então uma decisão provisória, ainda não tem a decisão definitiva, e nós acreditamos, né, que temos os argumentos técnicos, os argumentos econômicos, né, e que tem que ser feita aquilo que a vontade da categoria, da população, né, que foi expressado através do Poder Legislativo. Até o próximo programa!